Oi, gente, começando mais um Vitrine de Saúde e Beleza. Hoje eu tô com uma amigona minha, doutora Luísa Alencar, ginecologista. É um prazer te receber aqui, doutora Luísa. Prazer é Tô meu, muito Ingrid. feliz. Hoje a gente vai falar de ginecologia e da longevidade, que hoje é a área que ela está especializada, mas ela tem várias especializações. Doutora, eu queria que você falasse um pouquinho de você, da sua vida, por que você escolheu essa profissão, médica linda. Queria que você falasse um pouquinho disso. Bom, primeiro, prazer estar aqui. Muito bom estar com você de novo. Já são aí alguns anos de amizade, né, Ingrid? Muitos, mais de Muitos 30. anos, são muitos anos aí na estrada. Bom, enfim, a medicina surgiu para mim de uma forma muito natural. Eu, aos 10 anos de idade, já sabia que era isso que eu queria fazer da vida. Legal. E quando chega aquela época de vestibular, eu só tive as confirmações naqueles testes vocacionais e tal. E assim, então eu não tinha muita escolha. Era isso, eu realmente sempre me senti vocacionada para isso, né? E dentro da medicina, quando eu cheguei na faculdade, eu tive uma formação muito multidisciplinar e muito centrada no indivíduo, no ouvir o indivíduo, Legal. né? E Mais aí humana, né? é exatamente mais Porque humanizada tem naquilo de vários tipos você. de médico, né? O Vários. humano, Uns mais o diretos, cético. aquele que gosta de operar, aquele que É, não gosta de conversar com o paciente, gosta de ficar atrás da mesa, é, né? Então, é, assim, existem vários perfis é. diferentes, né? Mas a minha formação acadêmica, ela sempre foi muito humanizada, sempre foi muito na escuta, né? E aí eu sempre, e à medida que as especializações chegavam, que a gente estudando as especializações, aí vinha cardiologia, hematologia, oftalmo, dermato, pediatria, clínica médica, e eu fiquei assim, meu Deus, o que que eu vou fazer? Porque eu gostava de praticamente tudo. Muita coisa, né? Muita coisa. E aí, enfim, na hora que cheguei no internato, na hora que eu comecei a fazer os primeiros partos, aí foi amor à primeira vista. Ai, que legal. E aí eu falei, gente, é isso que eu tenho que fazer. Eu queria muito mexer com a parte renal, eu estava decidida a fazer nefrologia, gostava muito de pediatria, eu falei, vou fazer nefropediatria. Mas quando eu cheguei na ginecologia, na obstetrícia em si, a obstetrícia, né, assim, foi um envolvimento emocional muito grande com a obstetrícia, e aí eu fluí nesse caminho. Então, fiz primeiro residência em ginecologia e obstetrícia, e depois de alguns anos de atuação, assim, uns 4, 5 anos de atuação, eu recebi um convite para trabalhar no lugar de uma colega numa maternidade, que ela estava fazendo ia fazer uma pós-graduação em São Paulo, na área de medicina estética, eu não sabia nem que aquilo existia. Fiquei curiosa, porque as minhas pacientes, principalmente as gestantes, tinham muitas curiosidades, e a gente não aprende isso na residência, né? Posso pintar o cabelo? O que que eu faço? Aparecendo uma mancha no meu rosto. E aquilo me chamava atenção. Falei, gente, eu acho que eu vou estudar esse negócio também. Então, foi a primeira pós-graduação que eu fiz depois da residência. Fiz uma pós-graduação em medicina estética. E aí eu entendi que a medicina estética ia ser pequena demais. Porque como é que eu ia cuidar da estética de uma pessoa se eu não entendia, por exemplo, lesões dermatológicas, né? Que eu não tinha aquele entendimento que eu precisava. Eu falei, gente, eu preciso estudar mais. Aí fui estudar dermatologia. E percebia também que na estética, junto com as minhas pacientes, principalmente as grávidas, elas tinham todas aquelas questões alimentares que incomodavam. Aí eu falava, gente, eu preciso estudar um pouco mais sobre isso. Aí fui fazer nutrologia. Meu Deus, você é uma médica multidisciplinar, né, Lu? Eu sou multidisciplinar, É, porque a minha visão acadêmica sempre foi assim, né? certíssima. Então, eu fui para dermato, fiz nutrologia, com o pessoal da nutrição, fiz nutrição clínica funcional, nutrição esportiva. E aí, o caminho natural também depois foi abraçar essa área da longevidade, porque o climatério, né, que é essa fase das mulheres acima Mais de 40 difícil, né? anos, é a fase mais desafiadora da vida da mulher, né? E agora eu fico até feliz, o Eu pessoal tenho tá até até... medo, Lu, de chegar. Não, Ai, nossa. Ingrid, eu vou te contar uma coisa que você não sabe. Eu já estou no clima, já entrei na menopausa há mais de 10 anos. Sério, Lu? Sério, mais de 10 Mas anos. entrou nova demais? Muito nova. A minha foi Precoce. precoce. A minha foi antes dos 40, na verdade. Sério? Antes dos 40. Uai, E é uma surpresa, porque é. você não... A gente, assim, a gente não está preparada Mas para como viver foi, isso. assim, que você... Claro, você é médica, você sabe de tudo, você é ginecologista. Mas como que você identificou? Foi a base de exame ou você começou a sentir mesmo os sintomas da menopausa? Foi muito engraçado, porque o que acontece? À época, eu estava morando, você sabe, lá no Tocantins. Sim. E lá é muito quente, Aham. né? Então, assim, eu sentia muito Você calor, porque lá confundia o eu calor. confundia o calor. É. E eu tinha 37 anos, então, já, assim, eu fui mãe mais tarde, né? Então, meu segundo filho nasceu, eu já tinha meus 37 anos, por aí, Uai, 36. foi logo depois? Então, um pouco depois, um pouquinho depois, um ano e pouco depois, mais ou menos. Eu ia até te perguntar isso. Falei, ué, mas Exato. logo depois dos meninos. Logo depois dos meninos. E aí eu comecei a ter aquele mal, assim, eu me sentia mal. Sabe o que acontecia? Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu estava o tempo inteiro mal-humorada,
E aí, É um dos sintomas. para mim, eu acho que o mais difícil era a questão do mau humor. Eu ficava muito mal-humorada, muito Sem irritada. paciência. Extremamente sem paciente. A hora que eu tinha dó até dos meninos. Oh, meu Deus. E aí, E não sabia o que estava acontecendo. Achava que era estresse, estressada, tô rotina, trabalhando muito. filho Filho pequeno que dá pequeno, trabalho. consultório cheio, aquela coisa, né? Calor. Calor, calor, calor. Aí fui fazer uma reforma lá na minha clínica, à época, e aí eu falei para a arquiteta assim, no meu consultório tinha uma janelinha assim, ficava atrás da minha mesa, e no corredor atrás dessa janelinha, era uma janela mais alta, ela tinha uma clarabóia. Então entrava luz natural nesse corredor. Só que aí eu falava assim, falei para a arquiteta, você fecha essa janela, porque o calor de lá de fora entra aqui no meu consultório. E esse ar-condicionado não dá conta de mim. E pronto. Aí um belo dia, aí foi, assim foi indo. No início foi assim, aí depois de alguns meses, um dia eu fiquei sem menstruar. Aí eu falei, eu acho que minha menstruação está atrasada, acho que eu tô meio doida, assim, eu tô trabalhando muito. E eu sempre fui reloginho. É porque muita coisa mexe também com a menstruação. O estresse mexe também, muito. né? E E eu você nova não vai nem imaginar não que eu tô na imaginava, menopausa. não imaginava. E eu sempre fui um reloginho, assim, né? Eu só parava de menstruar o dia que eu estava grávida. E aí... Não deu um medinho, não? Não, deu não. Meu marido já tinha feito vasectomia. Mas aí, o que que acontece? Aí, um belo dia, eu falei, isso aí, quando a minha menstruação falhou, eu fui lá no consultório, tinha umas amostras que eu tinha ganhado lá, eu falei, vou tomar esse negócio aqui, porque eu tô precisando regular essa menstruação minha, que ela tá meio doida. Aí, tomei 1 mês, 2, parei de tomar, e aí, depois, a minha menstruação voltou ao normal uns 3, 4 meses, eu tava melhor, aí, depois, começou tudo de novo. Aí, a minha menstruação falhou de novo, eu falei pro meu marido, eu acho que eu tô entrando na menopausa. Ele, você tá doida? Eu falei, tô. Ele falou, Não, e os dois ginecologistas, né? na verdade, ele é cardio, né? Ah, ele é cardio? Ele é Eu achei que cardio ele e era nutrólogo ginecologista também. Não, mas enfim. Aí eu falei assim, olha, eu acho que eu tô entrando na menopausa. Ele falou, você tá ficando louca. Aí fui lá, Por que peguei... que homem acha que tudo a gente tá ficando louca? Não sei, né? Por que que a gente tá ficando louca? Mas só sei que a gente, enfim, né? E uma das coisas, né? Quem de médico e louco, todo mundo tem um pouco, não é, Lu? Eu acho que é por aí. Uai. De médico louco, todo mundo tem um pouco. E o homem tem mania realmente de falar que a gente tá ficando louca, né? Não E é é? muito interessante, falando essa pegada aí do louca, que antigamente as mulheres, quando entravam na menopausa, isso era considerado, às vezes, até alguma coisa Loucura, psiquiátrica, né? Amiga, mas tem a ver, porque Tem. eles, homens, não sabem o que é o nosso mês hormonal, A nossa né? flutuação hormonal. O nosso ciclo de menstruação é via hormônio e é uma loucura. A primeira semana a gente está super feliz, na segunda a gente está oriçada, na terceira começa e na quarta a gente quer matar todo mundo, né? Isso aí depende muito do perfil de cada mulher, mas não é incomum ser assim, né? E aí eu sei que no Todo final mundo tem das TPM, contas... não? Não. Eu nunca tive TPM. Ah, eu tenho, amiga. Eu não tinha... Então, Não a gente todo mês, mas eu precisamos tenho. cuidar da sua TPM. Porque isso aí dá pra Aí eu cuidar. já falo pros meninos, por favor, me deixem em paz hoje, porque é aquele dia que eu quero matar um. Então, sai da minha frente, Sai da né? minha frente. Eu sei que, Ingrid, no final das contas, essa questão da menopausa, foi muito interessante para mim, porque ela me abriu mesmo a mente para essa O estudo da pegada. longevidade. Exatamente. Porque o que acontece? A medicina tradicional, essa medicina cartesiana, aquela que a gente aprende na faculdade, é uma medicina muito voltada para doenças, né? É aquela medicina onde você tem uma patologia, você trata. Você está doente, você toma um remédio, você toma um antibiótico, você mata a bactéria. Isso. Né? Só que a gente não está acostumado a olhar para o nosso organismo de uma forma, digamos assim, mais carinhosa. O que eu quero dizer com carinhosa? Quero dizer que se você tem... eu vou falar um conceito aqui que eu sempre falo nas minhas consultas dos meus pacientes. No início da faculdade, a gente estuda uma matéria chamada fisiologia. A fisiologia te ensina tudo aquilo que é certo. Você só aprende o que está errado quando você sabe o que é certo. Sim. Se sua mãe falar para você não pode matar ninguém, você aprendeu que você não pode matar ninguém, né? Então, você vai aprendendo a partir daquilo que é certo. Na verdade, é teoria, né? Você vai aprender. Mas assim, você aprende o que é humano, certo para você entender depois o mau funcionamento. E aí, quando a gente passa para essa parte de estudar as especialidades, a gente tem um pouco de uma São os quebra. títulos, né? A gente tem uma quebra ali na nossa formação, porque você começa a estudar a doença. Então, por exemplo, vamos falar na pneumologia, eu vou estudar asma. Então, a asma é uma doença assim, 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 porque o paciente fica com falta de ar, fica isso, fica aquilo, acontece no brônquio, o brônquio fecha, papapá, então você tem que usar o broncodilatador. Tá, mas aí você não estudou o que aconteceu na célula desse causa. brônquio? O que está acontecendo ali dentro? Então, quando você não estuda assim... Também tem asma alérgica, não é? A asma é uma doença alérgica. É alérgica de qualquer jeito. Ela é alérgica, de toda forma, ela é uma doença alérgica. Mas aí você tem que estudar do ponto de vista celular. E aí, a gente não estuda muito isso na faculdade.
E aí eu falei, gente, eu preciso entender um pouco melhor. Por quê? Por que eu preciso deixar minha célula adoecer? Se eu quero trazer para essa mulher longevidade, se eu quero trazer para ela bem-estar, começa por aí. Qualidade de vida. Qualidade de vida. A gente aprende que a gente vai dar o quê para ela? O estrogênio, a progesterona, Que são os os nossos hormônios né? que os nossos ovários produzem. Aí tem toda uma polêmica, usar testosterona, não usar testosterona. Não engorda. Não. Olha, o Isso é mito. o processo natural da menopausa faz a gente engordar. Por quê? O nosso estrogênio é produzido pelos nossos ovários. E o estrogênio, ele é o hormônio que faz a gente ser mulher. Vamos dizer assim, voz, cabelo, pele, tudo nosso é dependente de estrogênio. Sim. Quando você deixa de produzir o estrogênio, o organismo sente demais. E ele vai buscar estrogênio de alguma forma. Ele vai tentar produzir estrogênio de alguma forma. E a gente sabe que os nossos hormônios sexuais, a origem deles é o colesterol, é uma gordura. É mesmo? Exatamente. Então, a origem dos hormônios esteroides é uma gordura, que é o colesterol. Então, quando a gente estuda DEA, pregnenolona, que a gente estuda cortisol, que a gente estuda testosterona, estrogênio, progesterona, tudo isso veio do colesterol. Nossa. E aí, o que Eu não sabia, não. É... E a gente estava falando da importância do colesterol antes, né? Exatamente. Olha. Tudo isso vem do colesterol. Então, o que o corpo faz? O corpo faz o seguinte, bom, já que o meu ovário tá incapacitado na produção, eu vou aumentar um pouquinho a quantidade de gordura que essa mulher tem, para dessa gordura fazer conversão periférica para estrogênio. Que e aí, a gente tem uma interessante. tendência a aumentar de peso. Por isso que a gente gosta. Agora, o que acontece também? Quando a gente já tem um sobrepeso, uma obesidade, na hora que você pega aquele organismo daquela mulher para você tratar essa menopausa, se você vem entrar ali com o hormônio, como ela já tem uma disfunção de base, que é a obesidade, que é o sobrepeso, que naturalmente já produz várias substâncias inflamatórias para o organismo, já tira o equilíbrio metabólico. Se você vem com hormônio para essa mulher, dependendo do que você vai fazer, essa mulher vai engordar. Mas não é o hormônio em si, é toda a confusão metabólica que ela já tem, que o hormônio veio e acentuou. Então, o que a gente tem que fazer? O que é o melhor? Como você deve olhar para essa mulher? Você deve entender que eu preciso avaliar o estado que ela está metabólico, aonde ela está, aonde ela está nesse momento. Então, você vai avaliar a parte metabólica, avaliando os hormônios. Um pouco endócrino também, né? Exatamente, porque a gente está, nesse ponto, nós estamos falando de endocrinologia, né? Ginecologia endocrinológica, ou endocrinologia ginecológica, né? Então, você avalia toda essa parte hormonal e você vai avaliar também todas as outras substâncias que estão ligadas, direto ou indiretamente, dentro dessa produção hormonal. Vamos lá, deixa eu ser um pouco mais clara também. Onde está o déficit, né? Exato. Onde hormônios, precisa repor. Exato. Porque assim, nós não somos só hormônio feminino, estrogênio e progesterona. Nós temos testosterona, nós temos hormônios tireoidianos. E nessa fase a testosterona ajuda muito também, né? Exatamente. A gente acumula muita gordura nas pernas, dá muita celulite, as pessoas não sabem o tanto que a testosterona ajuda, não é? Muito. Nessa parte. E não é só isso, a testosterona ela tem uma implicação aí de saúde cardiológica também, uma coisa bem interessante. É interessante que recentemente, acho que deve ter umas 2 semanas mais ou menos, saiu até uma declaração aí das sociedades, inclusive da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, o pessoal da endócrina e tal, condenando o uso de testosteronas em mulheres. É sério? É sério. Gente, quando eu paro de passar minha testosteronazinha ali, aquele gelzinho, meu Deus, a celulite brota. Sério, não é só malhação, não. A celulite brota, mas assim, a gente tem que ter a ideia que a testosterona, ela vai ter outros benefícios na nossa vida também, sabe? Então, assim, é um posicionamento... Até disposição, força, não é? Tudo. E ajuda? Sim. E essa parte nossa cardiológica, de função muscular, ela é muito beneficiada pelo uso da testosterona. Então, assim, por exemplo, eu sou uma pessoa que nunca tive... Você sempre me conheceu assim, palito, né? Então, eu sou pequenininha, eu tenho 1,58 m, eu sempre pesei 45 quilos. Eu nunca mudou? Nunca mudei. Quando eu fui, depois, no climatério, de repente, eu me vi com 52 quilos. Aí, aquela gordura, aquela vai aumentando por causa da questão da menopausa, do estrogênio. E aí, depois de um determinado tempo, onde eu percebi que eu comecei a me cuidar naquela forma tradicional da medicina, depois eu percebi que aquilo não era o suficiente, que o meu mau humor melhorava mais ou menos, a minha questão de lubrificação vaginal também já não era tão boa. Então, assim, você melhora, mas é aquela coisa muito mais ou menos. Mas, enfim, o que eu quero dizer aqui é que, se a gente não tiver o olhar integralizado para essa mulher, se a gente não tiver aquele olhar de entender
que eu preciso de repor não só o estrogênio e progesterona, mas eu preciso trazê-la para um equilíbrio metabólico. Vamos pensar a nível celular, foi aquilo que eu falei. Para funcionar o corpo de novo, não é Exato, é isso que eu estou falando. A fisiologia, então, é a disciplina que a gente estuda o quê? O funcionamento da normalidade. Se eu não entendo esse funcionamento celular, o que bioquimicamente está acontecendo ali, eu não consigo entender por que o estrogênio faz falta. Por que às vezes eu preciso de dar uma vitamina para aquele paciente. E é muito interessante que os colegas que não têm essa visão, eles falam assim, esses médicos só sabem prescrever vitamina. Aí foi aquele questionamento que a gente estava aqui antes. Agora, assim, colega, você sabe para que serve a vitamina? Pois é. Colega, você sabe para que serve uma B3, uma B2? É. Você sabe por que eu preciso disso zinco, bioquimicamente, desse zinco ou desse selênio? Revesterol, né? Como é que é? Esse aí já não é nutriente, assim, né? Isso aí a gente já entra dentro dos antioxidantes, o resveratrol, que você está querendo lembrar. Isso. Né? É difícil falar, né? É. Mas, enfim... O que acontece? A gente precisa ter esse olhar sobre a questão bioquímica, sobre o funcionamento daquela célula. Então, por exemplo, se eu tenho uma célula funcionando aos 22 anos, naquele vigor dela... Então, se eu estou com 40... Gente, eu não estou aqui querendo ser ridícula, achando que eu quero chegar aos 90 anos com cara de 20. Nem que eu vou estar com uns 80 ou 90 anos achando que eu tenho, sei lá, 30. A gente está falando aí de saúde, qualidade de vida. Exatamente. O que eu falo prevenção. Prevenção. O que eu falo é o seguinte, eu quero chegar aos meus 80 anos autônoma. 85, 90, sabe o que Deus tem reservado para mim? Eu não sei. A gente não tem controle sobre tudo. Mas aquilo que é minha parte... Mas ajuda a cuidar, né? A minha parte eu tenho obrigação de fazer. Então, a gente costuma dizer o seguinte, que esse olhar diferenciado da medicina, e aí a gente entra em vários termos diferentes que as pessoas usam. A gente usa aí o termo de medicina ortomolecular, medicina integrativa, medicina regenerativa, enfim, são todos termos que levam a gente a entender o quê? O que é essa medicina funcional, né? O que essa medicina tem como olhar? Ela tem como olhar as necessidades básicas daquele organismo para o funcionamento máximo. Então, se eu me programo para eu funcionar, para eu dar para a minha célula tudo que ela precisa para ela funcionar sempre muito feliz, então é uma célula que não vai adoecer. Ou se ela for adoecer, né? Claro que há condições e condições, mas que quando vier uma doença... Existem doenças externas que a gente também não tem controle. Mas está fazendo a sua parte. Exatamente, estou cuidando. Até porque o emocional influencia, não é, Luiz? Tudo. Assim, o estresse do dia a dia. Tudo. A gente tem que ter esse olhar macro, né? Que a saúde do indivíduo é a saúde física, a saúde emocional. Isso é super importante. E para isso, a gente tem que equilibrar a nossa vida, né? Aquela famosa história que o médico fala, olha, tá comendo bem, né? A gente fez um comentário aqui no início. O médico sempre vai te perguntar, tá dormindo, tá comendo, tá fazendo cocô, né? Então, tá fazendo atividade física? Então, realmente, isso é importante porque você tem aquele momento de você, durante a semana, fazer uma reflexão, de você fazer uma meditação, de você desacelerar. Então, você Difícil, precisa... né? Mas é tem que tentar, né? Então, por Hoje exemplo, as pessoas eu aprendi... não pensam mais nisso, né? Não. Eu aprendi a reorganizar a minha vida. Então, foi muito bom essa minha antecipação de menopausa, porque, graças a Deus, eu muito cedo comecei a dar mais atenção para aquilo que eu sabia que era importante, mas não sabia exatamente como executar. Entendeu? O legal é que tudo que os desafios que você teve na sua vida, você estudou para entender e passar. Muito interessante. Eu não sabia, assim, de todas essas suas especializações que você que a gente vinha não para. o problema e aí você ia e estudava. Achei muito legal. Porque normalmente, os médicos sempre estudam, todos estudam, eu acredito, mas na sua área não quer ampliar para entender outras coisas, né? Isso não é incomum. E eu acho bem interessante, porque não é incomum eu escutar que eu sou doida e que quem sabe de tudo não sabe de nada. Então, a única coisa que eu tenho para dizer é o seguinte, a medicina, a gente nunca vai saber de tudo. Nunca. Nunca. Até com a tecnologia avançada hoje, está meio que então, impossível, assim, você estuda uma coisa hoje, você pega um livro daqui 2, 3 anos, está obsoleto, né? Muita coisa ali já está obsoleta. Então, assim, o aperfeiçoamento, ele precisa ser regular, ele precisa ser constante. Mas eu acho que tudo que você estudou foi ali para ampliar a sua área. Exatamente. Não acho que você estudou para... eu virei oftalmologista, eu virei nefrologista. Não, você pegou ali na ginecologia e foi se adaptando a tudo para melhorar a qualidade de vida das minhas pacientes. Então, hoje, por exemplo, eu cuido. Quem fala isso de você não está sendo legal e não está sendo verdadeiro. Mas infelizmente tem muita gente que tem a cabeça mais fechada. Você não mudou de área? Não, assim, e outra coisa... hoje eu acho que se a gente não tem esse olhar, sabe? Esse olhar... Porque
aquilo que a gente está falando, Ingrid, é a medicina da doença ou a medicina da prevenção da doença? Eu prefiro a prevenção. Meu Eu também endócrino fala prefiro, isso a vida inteira. E eu já prefiro entrou, a prevenção. e botei todo mundo lá em casa, botei na mente, todo mundo. Tá todo mundo na prevenção agora. E tem que ser Tomando assim. vitamina, se cuidando, atividade física, todo mundo. Porque se você não fizer isso, o que acontece? O que traz longevidade? Sem dúvida, uma boa nutrição e uma atividade física regular. Então, por exemplo, o envelhecimento, ele naturalmente vai trazendo perda de massa muscular. Então, se você não tiver... Por que os velhinhos caem? Porque os velhinhos Porque caem. não malha, né? Não Se tem... malhasse, minha avó tá lá, viva com 100 anos. Faz 3 vezes por semana atividade física até hoje. Aí. Eu acho que é por isso que ela tá viva, só pode. Com certeza absoluta. Lúcida. E essas pessoas, quando elas adoecem, quando elas têm... Por exemplo, recente eu tive uma paciente que fez uma... Ela teve uma queda, precisou parar na UTI, já uma senhora, ficou internada ali umas 3 semanas na UTI. O pessoal da UTI, ela teve um traumatismo craniano, o pessoal da UTI ficou todo ali, né, meio assim, com a família e tal. E ela foi se recuperando. Tá em casa, ótima, lúcida, lá fazendo seu crochê, entendeu? E aí, o que acontece? O pessoal fala assim, olha, ela só saiu daqui porque ela tinha uma boa massa muscular. Porque na doença, esse consumo de massa muscular, ele é intenso. E diminui rápido, muito. né? Vamos lembrar da época da Covid, né? Na época da Covid, a gente ouvia falar aquele pessoal da Itália, por exemplo, os italianos, né? Que lá foi uma... velhinhos. Né? Aqueles velhinhos, aquelas UTIs lotadas, aqueles idosos. Quais eram os idosos que se salvavam? Os que tinham mais massa muscular, os que tinham nível de vitamina D elevado. Fizeram-se vários estudos à época, então mostrou-se a importância da vitamina D. Que, época, por sinal, a vitamina D não é uma vitamina, ela é um hormônio, a gente tem que deixar isso bem claro. O que é um conceito de hormônio? Hormônio é uma substância que é produzida em um local do corpo e ele é distribuído para o resto do corpo, agir no outro corpo inteiro, mas é igual a tireoide. Então, a tireoide é produzida aqui, né? Os hormônios tireoidianos, o T3 e o T4, são espalhados para o corpo inteiro. O hormônio D é a mesma coisa. Ele começa uma transformação a nível de embaixo da pele, vai para o rim, termina essa transformação, e dali aquela vitamina, esse hormônio dele é distribuído para o corpo inteiro. Ele tem inúmeras funções, né? Então, a gente sempre tem que trabalhar com níveis excelentes daquilo que é muito bom para o nosso corpo. E não em níveis de mediocridade. Então, é outra coisa interessante. Então, você pega assim... eu quero falar uma coisa aqui muito interessante, já que a gente falou desse assunto. Que é um conceito que a maioria das pessoas não tem. Pega um exame de laboratório. Aí ele fala assim, vamos supor que o exame fala assim, o normal é de 20 a 50. Aí a pessoa fala assim, 25, estou normal. Estou no 30, estou normal. Né? Então, o que acontece? Quando você pega um exame de laboratório, aqueles resultados de referência de laboratório, eles são resultados que, vamos supor, vou pegar a população brasileira, vou medir vitamina D em todo mundo. Então, eu cheguei à conclusão que a maioria da população brasileira tem a vitamina D entre 20 e 35. Então, quando você vai no laboratório... Eu estou dando só um exemplo, tá, gente? Nem é esse o nível que a gente tem de D, mas bora lá. Aí, eles colocam no laboratório lá, entre 25 e 30. Se passar de 30, tá... Como é que é? Aí, vamos supor... Como se estivesse intoxicada a pessoa. Mas aí o que eu quero dizer é o seguinte, que esses níveis de laboratório, eles só nos dão uma referência do que é mais encontrado numa população. Não do que é um nível ótimo numa população. E a gente tem que entender que a maioria de nós aqui, nós somos uma população adoecida. Nós somos uma população, na maioria das vezes, que come mal, que hoje a sobrepeso e obesidade é mais de 50% da população brasileira. Nós já temos aí hoje um nível de estresse que é para quase todo mundo. Então, a maioria das pessoas hoje anda mal nos seus níveis metabólicos de vitaminas, de minerais. Pessoas que não estão bem de saúde. Exato. Né? Então, aquilo é só uma referência do que é encontrado, não daquilo que necessariamente é bom, né? Então, quando você pega o nível de vitamina D lá falando que 30, acima de 30 tá tudo bem, gente, 30 é o mínimo que a gente tem que ter pra gente respirar, pra gente viver, entendeu? Agora, você pega os trabalhos mostrando que estados imunológicos melhores, menos doenças periodontais, é com nível de 60, 80. Várias doenças, entendeu? Né? A vitamina D, a pessoa em dia não baixa a imunidade, né? Na verdade. Né? Ela também está aí dentro desse metabolismo que envolve a imunidade, né? Mas são tantas coisas envolvidas, Ingrid, que a gente teria que falar horas e horas aqui. Mas, assim, um intestino que seja saudável, que a nossa saúde começa no intestino, nosso sistema imunológico começa ali no intestino. Hoje estão falando muito sobre o intestino. Aquele doutor Barak, eu acho que é Barak, que é da internet que eu sigo. Ele quase todo dia fala do intestino, que todas as doenças, as pessoas não sabem que vem do intestino, porque por causa das bactérias. Amiga, é assim, olha só.
O nosso intestino, pensa que a nossa pele é o maior órgão do corpo que a gente tem. É a primeira defesa que a gente tem contra o meio externo. A segunda defesa que a gente tem é o intestino, que você pega uma coisa de fora, enfia Bota para pra dentro. dentro. Então, ali dentro, a gente tem muitas células de defesa, tá? E essas células de defesa, a depender daquilo que você está comendo, o organismo vai conseguir entender como algo bom ou como algo não bom. Se for bom, ok. Então, vamos imaginar um filtro de café. Você pega aquele filtro, coloca o cafezinho lá dentro, o pozinho do café fica e o café vai vir aqui embaixo. Só pega as coisas Então, boas, né? então, o intestino ele tem essa capacidade de filtrar. Aquilo que não é bom, ele vai jogar fora. O problema é que hoje a gente anda se alimentando com muita coisa que não é boa. Então, quando a gente começa a comer muita coisa que não é legal, aquele sistema imunológico ali que está para nos defender, ele começa a ser utilizado de forma exagerada, que ele tem que se defender toda hora de uma coisa que está ali dentro que não é boa. Então, você quer ver uma coisa que faz super mal para a gente comer e que o pessoal come pra caramba? É doce, é açúcar. Ah, eu sei, eu não como. Nosso corpo não Quase foi nunca. feito para comer açúcar, Não, né? é um veneno e dá câncer também, né? O açúcar. Nossa, assim, As qualquer... pessoas não sabem disso, né? então você pega o açúcar... Depois você fala um pouquinho disso. Falo. Você pega o açúcar, você pega, por exemplo, a farinha de trigo. Por que outra se coisa fala que tanto incha, hoje... né? Inflama. Exatamente. Por que se fala tanto hoje dessa questão do trigo? O Papai do Céu inventou um trigo diferente do trigo que nós temos hoje. O trigo que nós temos hoje é um trigo que já foi modificado muitas vezes geneticamente. E a proteína do trigo, que é esse famoso glúten, é uma proteína hoje muito pesada, de muito É por difícil isso que o pessoal tá... A maioria com alergia a glúten, alergia à farinha, tem que suspender tudo, aí ataca o intestino, né? Exatamente. Dentro da Não função... consegue digerir. Exato. Nem eu, nem você, nem ninguém tem uma capacidade de gestão desse trigo, que a gente compra esse comercial. Digamos que não é mais puro. Exatamente. Se você fizer... Gente, mas por que eles fizeram isso com trigo? Porque trigo não é nem... Não precisa de animal para... O Amiga, trigo é muito só a simples. plantinha, não é? Mas é muito simples. Por quê? Você precisa melhorar o cultivo, você precisa ter um Tipo, trigo. acelerar? Ao longo dos anos, principalmente depois de guerra, o que acontecia? A gente tinha momentos de carestia. Então, você precisa alimentar uma população. Homens em guerra, né? E aí precisa de um aprimoramento genético. O trigo é a base, o carboidrato é a base da alimentação do ser humano, né? Então, você vai ali... Você É o que pega... dá energia, né? É o que dá energia. Mas, assim, dentro dessa ideia, daquela pirâmide alimentar antiga, onde a base ali era o carboidrato de qualquer forma, aquele carboidrato lá, então você tinha ali um consumo de carboidrato mais aumentado. Então, eu preciso aumentar a produção, eu preciso que o trigo seja resistente à praga, eu quero que ele seja bom para panificação, que ele seja mais fofinho. Tenta lembrar. Talvez você não lembre, mas talvez as nossas mães e as nossas avós comiam um pão que era maçudo. Não é igual ao nosso pão fofinho hoje. O trigo é diferente. Então, houve um melhoramento. Mais durinho, né? Houve um melhoramento que eu acho que até genético. Que é o italiano ainda, não é? Sim, a gente ainda tem que aquele... é gostoso, que ele é duro. Então, a gente tem diferentes farinhas hoje, do próprio trigo. E fermento também, né? Não, fermento, assim, não. Muda. A questão do fermento, ele vem, assim, o processo de fermentação, ele pode... Tem muitas pessoas que não se adaptam muito bem com as coisas fermentadas, Porque, né? por exemplo, às vezes vinho, às vezes o pão. É, isso que eu ia falar. Quem né? tem refluxo, coisa Sim. muito fermentada faz mal, né? Que fermenta dentro da gente também, não é isso? Fermenta dentro da gente também. Nós já temos uma capacidade fermentativa. As nossas bactérias do bem, elas precisam de fazer esse processo de fermentação. Mas quando você está ali com tudo muito exagerado, o processo de fermentação é aumentado. É interessante, é aquela história, né? A gente acorda Miss e dorme baiacu. Não é assim? A maioria das mulheres fala, nossa, mas eu acordo tão chapadinha, né? Depois tô inchada. E aí, depois eu tô toda inchada. Mas, gente, é por isso, a gente não sabe fazer a digestão adequada. E aí, quando você tá lá comendo açúcar, comendo trigo, tomando leite... Gente, leite foi feito pro bezerro. Ótimo. Leite foi feito pro bezerro, não foi feito pra gente. Né? Então, o pessoal fala assim, leite faz bem, tem um monte de trabalho aí falando que não faz mal nem nada. Tá, mas a gente tem inúmeros outros mostrando aí a capacidade inflamatória dessa caseína, dessa proteína do leite, né? Mas, enfim... O fato é que quando você coloca tudo isso dentro de você, o seu intestino, ele passa a estranhar tudo aquilo,
produzir mais substâncias para se defender. Quando você corta e fica vermelho, aquilo é um processo de inflamação, ele é um processo de regeneração. Então, a inflamação ela é necessária para toda e qualquer recuperação. O problema é quando o processo inflamatório ele começa e ele não tem como parar, porque toda hora você está comendo o que não presta. Que aí vira aquela E o doença do processo intestino, inflamatório né? vai ali o tempo inteiro. E aí, os nossos enterócitos, que são as células intestinais, que estão todas bonitinhas lá, para servir, para ser esse filtro, igual deu o exemplo do pó do café ali, daquele filtro de café, de repente ele vai perdendo a função de filtrar de forma adequada. E isso também com o envelhecimento é natural que ele vai ficando pior, né? Assim, ou não, o funcionamento. Não, amiga, se a gente cuida bem do nosso corpo, ele vai envelhecer, mas ele envelhece em outro ritmo, Entendi. em outra cadência, sabe? Se cuidar, É por isso não que afeta você vê tanto. mulheres aí, ou homens, que têm 80 anos, que são super lúcidos, que fazem atividade física, que tem, né? Isso é exceção. Infelizmente, hoje isso ainda não é a regra. Mas não é a regra porque nós estamos vivendo como se o mundo não houvesse ter amanhã. Entendeu? Triste, né? Exatamente. Então, é aquela coisa assim, eu vou comer tudo que eu posso hoje, aquele do carpe diem, é hoje, é tudo que, sabe? Aproveitar o máximo hoje. E assim, tudo bem, você tem o direito de fazer o que você quiser, cada um é livre. Cada um é. Agora, a gente tem que entender que a gente... Mas depois também não reclama, né? Não reclama. Dos o corpo excessos. vai pedir a arrego. conta vai chegar. Vai. Então, vai ter um AVC, vai ter um infarto, vai ter algum problema maior, vai ter uma demência, vai ter um Parkinson. E isso não tem idade também, né? Porque esses dias a gente perdeu um amigo de 41 anos, ele infartou. Aí você fala, poxa, 41 anos, chega a dar medo, né? Agora sim. Agora sim, a gente também não sabe se foi alimentação, se era uma doença genética, não tem como saber. Mas quem tem a doença genética e não se cuida, é pior, a probabilidade é muito maior, né? Muito maior. Por exemplo, vamos falar do coração. Só a gente finalizando o intestino, para a gente, inclusive, até já chegar no coração. O nosso intestino... Não, mas não tem a ver a doença do intestino com o coração? O nosso Por isso corpo, que eu falei do... Exatamente. O nosso corpo, ele é todo interligado, né? A partir do momento que você está ali produzindo várias substâncias inflamatórias que fazem até o intestino perder essa capacidade de filtragem de forma adequada, quando ele perde essa capacidade, aí que coisa ruim entra para dentro mesmo, e aí que mais substâncias inflamatórias são formadas. Tipo, as defesas ficam sem defesas, digamos Exato. assim. O De tanto filtro... que você está agredindo ali seu corpo. Pensa que você tem um pano de chão que você usou muito alvejante. Com o tempo, aquele pano de chão que era todo estreitinho vai ficando assim. Então, o intestino que tinha aquela capacidade assim, ele vai ficando assim. Então, as bactérias que não podem entram, os fungos entram, vários alimentos Acaba que são... a proteção. Exatamente. E aí, o que acontece? Essas substâncias inflamatórias são cada vez mais produzidas, elas são distribuídas para o nosso corpo inteiro. Inclusive para o nosso cérebro, inclusive para as artérias coronarianas, para as artérias do cérebro. E isso vai fazendo com que a gente tenha um envelhecimento acelerado, porque essas substâncias inflamatórias, elas alteram a função celular. E essa função celular alterada faz com que a célula não consiga produzir tudo o que ela tem que produzir e a gente passa a trabalhar em capacidade reduzida. E, além disso tudo, vamos falar agora do coração com a inflamação. Essas substâncias inflamatórias, se você imagina a parede de um vaso, imagina que aqui é a parede de um vaso. Se você tem uma substância inflamatória passando lá, aqui a câmera vai me ver, né? Aqui assim. Vai. Então, aqui está a parede do vaso. Se eu tenho substâncias inflamatórias lá, essas substâncias... Sabe aquela coisa assim, ó? Se você faz assim... Tá batendo. Se eu pegar em você e fazer assim em você hoje... Tudo bem. Agora, se eu ficar aqui 10 horas fazendo assim, você... Não precisa. Daqui 1 minuto, você já está querendo me bater. Por mais que eu esteja aqui em movimentos leves... Machucar. Aí aquilo incomoda. Aí incomoda, começa a machucar. Então, a parede dessas artérias começa a se machucar com essas substâncias inflamatórias. E aí é que a caca acontece. Porque aquela parede daquela coronária, que são aqueles vasos que irrigam o coração, que dão oxigênio e nutriente para o músculo cardíaco, elas irritadas, inclusive um grande irritador dessa parede é a glicose, tá? Por isso que a pessoa diabética infarta com colesterol normal, a gente tem que tirar da cabeça que é o colesterol que faz a pessoa infartar. Não é. Não é colesterol que infarta. Não estou aqui dizendo que o colesterol elevado está tudo bem. Não é isso. Porque até porque não é só o colesterol que faz ter placa. Exatamente. Eu estou falando aqui do processo de formação da placa. O açúcar faz também ter placa, não é isso? A glicose irrita, tá falando, né?
a parede desse Vamos falar vaso. leigamente para o pessoal entender também que o Exatamente. açúcar O é tão açúcar. venenoso que ele também faz placa de gordura, não é isso? Exatamente. O que vai acontecer? Ou fica matando o pobre do colesterol? É assim, ó, o excesso da gordura é transformado primeiro numa coisa chamada triacilglicerol, que é um tipo de gordura. E sem contar que essa glicose, que esse açúcar excessivo irrita a parede dos vasos. Nessa irritação, imagine, você forma um machucado. Aquele machucado precisa de ser consertado, porque nada em nós que machuca fica lá, machucado. E aí que vem as células de câncer também nesse machucado, né? Não, isso? aí Não? vem as células de defesa para poder se defender, para tentar melhorar aquilo ali. E junto, por atrações bioquímicas, atração química, vem o colesterol e gruda. Aí vai formando aquela placa. Vem o colesterol, vem outras substâncias, vem cálcio ali, vai formando aquela placa ali. Não é Então, só o colesterol, não né? é, então, assim, não é o colesterol necessariamente faz uma pessoa infartar. Ele é importante dentro de um processo, mas existe um processo inflamatório prévio que vai atiçar, vamos dizer assim, ali para poder fazer a formação da placa. Então, não é incomum. Essa semana, peguei uma paciente no consultório, lá estava... A gente já... Porque, assim, eu digo que as minhas consultas são aulas, né? Então, todo mundo sai de lá, aprende. Porque, assim, a minha função é ensinar. Claro. Porque a partir do momento que você Aceitar e entende... entender, né? Exato. Não adianta eu simplesmente pegar, passar um remédio toma aí um lá monte de e vai-se remédio, ó, embora. se vira. A pessoa fala assim, não entendi nem para quê, esse tanto de remédio eu não vou tomar, né? Então, a pessoa tem que entender o que está acontecendo ali para ela poder se ajustar. Porque eu sou só uma tutora. Eu ensino o que tem que ser feito. Agora, quem levanta e dá o passo, eu sou a bengala que ajuda a pessoa a caminhar. Agora, a perna não é minha, que levantar o passo não sou eu. Se não É o fizer o que você tá paciente. falando também, não Né? adianta, Então, ele né? tem que entender por que ele tem que fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Então, quando eu falo, por favor, não coma glúten, por favor, não coma açúcar, por favor, vamos tirar o leite, olha o seu estado inflamatório, olha aqui, seu PCR está aumentado, sua homocisteína está aumentada, sua relação A pro B, A pro A está aumentada, sua lipoproteína A é elevada. Quer dizer, são vários índices inflamatórios que a pessoa tem, seu ácido úrico está elevado, sua ferritina está lá em cima, né? E aí você vê pessoas totalmente inflamadas, que chegam num momento de menopausa, ou homens também, tá? Eu também cuido de homens, apesar da minha base ser ginecologia, com todos esses estudos meus na nutrologia, na longevidade, nessa área endócrina, você acaba estudando. Então, hoje eu tenho pacientes homens e mulheres, né? Então, você fala assim, olha, eu preciso tratar isso aqui primeiro, diminuir a sua inflamação, para você depois passar para uma segunda etapa. Porque é uma construção que tem que ser feita. Não adianta a gente pegar doenças crônicas. Isso é algo crônico. A pessoa se inflamou a vida inteira. Eu não vou consertar essa pessoa em um mês. Então, às vezes, a gente faz uma propositura de tratamento, de suplementação nutricional, que tem um monte de coisa faltando, de trazer para o paciente algum nutracêutico, algum elemento ali, igual você falou, um resveratrol, uma cúrcuma, um ácido alfa-lipóico. A gente traz, né, ali substâncias que vão ajudar nesse processo de desinflamação do organismo. Às vezes a gente faz até injetáveis, e aí a pessoa faz um ciclo do ali. déficit, né, da pessoa, tem que ser rápido. Não, e outra coisa, o grau de inflamação é tão intenso que você tem que tomar uma atitude mais rápida. Às vezes uma pessoa que está ali, você vê, igual você falou, pessoa obesa, pessoa, né? Não é só o obeso, gente. Estou falando do obeso, gente que é o magra clássico. doente, que é genético e nem sabe, Sim, né? Sim, então é isso que eu estou falando. O obeso, a gente fala do obeso porque é um clássico, a gente sabe que vai ter... Que é mais fácil adoecer, de você né? enxergar. Agora, eu, por exemplo, eu sou magra, né? Eu não sou a magreza em pessoa, mas eu procuro me cuidar, eu faço atividade física pelo menos 4 vezes por semana, eu faço yoga 2 a 3 vezes por semana, tenho uma alimentação, de vez em quando vou lá, como um chocolatinho, normal, né? Sou gente, né? Mas eu Final de semana, procuro ter uma alimentação mais saudável, não como carne vermelha toda hora. Então, assim, a gente se esforça. Esses dias eu fui, assim, uns anos atrás, quando eu comecei a fazer as minhas pesquisas, eu percebi que eu tenho um marcador, por exemplo, chamado lipoproteína A, extremamente elevado. É a pior... Por que é? O colesterol, Ingrid... É colesterol? O colesterol é um nome que a gente deu para uma substância chamada de lipoproteínas. Não sabia não. Então, o LDL é uma lipoproteína, o HDL é uma lipoproteína, o VLDL é uma lipoproteína. E, além disso, existem outras lipoproteínas. A pior delas, tem maior capacidade de oxidação e de propiciar eventos cardiovasculares, é uma chamada lipoproteína A. Só que a lipoproteína A, ela tem um cunho essa pessoa genético. tem pressão alta? Não necessariamente. Não necessariamente. Não tem nada a ver. Aí, por exemplo, aí a pessoa tem uma lipoproteína A elevada, isso é uma questão genética. Eu tive um pai que morreu infartado, um avô que morreu infartado, eu tenho uma família de problemas cardiovasculares. E aí, quando eu fui ver, a lipoproteína A, que tem um limite de 30, a minha era quase 300. Nossa, Lu! A minha não é alta, a minha é extremamente alta. Você já era médica? Já, quando meu pai faleceu? Já.
Mas ele tinha essa lipoproteína alta? Sei lá, meu pai era teimoso. É um Gente, homem, santo né, de casa gente? não faz Não, milagre. é um homem, amigo. Meu pai é médico O também. papai falava assim, eu falava pro papai assim, meu pai não gostava de ir ao médico. Meu pai também não. Meu pai é E seu pai é médico, médico, né? Pior. Ele não gosta de ir ao Mas eu médico. vou te contar uma coisa. Minha primeira pós-graduação, que foi a da medicina estética, depois da residência, Mas seu pai, só pra... Aham. Ele bebia ou fumava? o meu pai gostava de vodka, ele Tá. gostava de tomar vodka, Mas mas não ele era não todo era dia? tabagista. Tá. E assim, ele infartou com 59 anos. É genética mesmo. A lipoproteína dele provavelmente era Devia alta, porque tá meu alta. avô também aumentou. Meu avô também infartou, né? É, Eu sei que, assim, a minha lipoproteína A é elevada, mas todos os meus outros índices de marcadores inflamatórios para essas inflamações sistêmicas, eles são baixos. Baixos. E eu procuro vigiá-los. Porque não existe nenhum medicamento hoje ainda que Pra reduza isso. a lipoproteína A. Ah, isso que eu ia te Existem perguntar. alguns nutracêuticos que a gente usa que a gente fica na batalha E com a como é que lipoproteína A. faz? Não faz. Não Por faz? enquanto, a gente faz o que faz. É atividade física, é comer, dormir 8 horas por noite. Que É você... difícil com a idade, né? Não, Eu não mas consigo mais. Ah, mas a gente tem que trabalhar isso. não consigo. Eu vou tentar te ajudar. A gente tem que trabalhar isso. Hoje eu acordei 4h40 da manhã, fiquei, ai, meu Deus, pensando. Aí você vem a ansiedade, vem o trabalho, vem na cabeça as Aí eu fico, eu quero dormir. preocupações. Exatamente, eu né? comecei a pensar. Você sabe que é o horário do infarto, né? É o horário é? que as pessoas mais infartam. Graças a Deus eu não tenho pressão alta, eu não tenho nada. Assim, mas também não quer dizer nada, né? Também não. O fato, Ingrid, é que essa minha Eu tô com problema pra dormir. a gente tem que olhar isso depois. Então, assim, a lipoproteína A, por exemplo, já existe hoje recente, fiquei sabendo, existe um estudo já em fase 3, que é para baixar a lipoproteína A. Então, Ai, se que esse bom. estudo começar a mostrar que ele vai conseguir reduzir mortalidade, provavelmente é um medicamento que eu vou tomar. Essa é o que você tá falando, é uma das principais do pessoal do infarto. É uma Lipoproteína A. ela faz a pessoa, ela é a mais vilã, digamos assim, né? A lipoproteína A mais difícil que a gente tem de tratar. A gente consegue melhorar o nosso estilo de vida, reduzir os outros marcadores inflamatórios. Então, a gente faz assim, a gente faz o que pode, entendeu? Claro. Existem alguns A nutracêuticos gente que está querendo dizer a importância do cuidado antes da doença, da prevenção, né? Para a pessoa que quer envelhecer bem, você tenta ajudar, né, Lula? Mas agora quem não Exatamente. quer é difícil. É difícil e é interessante porque, assim, tem gente que não quer mesmo. E o que eu vou fazer? Nada, E tá tem tudo gente também bem. que vai e não faz nada. Você estava falando, não toma os remédios, não se explica e não faz nada. Ô, Porque o Ingrid. meu maridinho era assim. É interessante, né? Mas ele tá ótimo. Essas relações médico-pacientes, elas são muito interessantes. Porque, às vezes, o paciente chega com você com uma expectativa, às vezes a mulher chega ou o homem chega lá cansado. Vou falar mais da mulher, porque eu atendo mais mulheres que homens, né? Mas cansada, sem energia, sem disposição. Mas, na verdade, é porque as mulheres vão mais ao médico e se cuidam mais. Exatamente. E elas vivem mais. Entretanto, se você tiver uma percepção de idade, você pega duas mulheres, assim, um homem e uma mulher de 60 anos. Se eles tiverem o mesmo nível de cuidado ao longo da vida, quando eu falo de cuidado médico e tudo, a mulher de 60 está muito mais derrubada que o cara de 60. Porque a nossa carga ela é muito mais pesada. Isso aí é uma coisa. Como mulher, né? Como mulher, né? Agora, isso não estou dizendo que a gente não possa mudar esse quadro. Né? Então, assim, existe uma questão cultural envolvida de toda a nossa carga como mãe, né? E uma pressão para que a gente esteja no mercado de trabalho, e nós mesmos nos cobramos muito. Então, todo esse cenário. Mas o fato é que aí vem aquela questão da gente tentar ter o equilíbrio. Porque com o equilíbrio, você vai minimizar aquilo que pode acontecer dentro de você. E também eu queria que você falasse também que não quer dizer que na sua família toda doente, geneticamente, tem os infartados, tem AVC... Os diabéticos, quais outras doenças, assim, mais comuns, que a pessoa obrigatoriamente vai ter. Porque eu digo, a minha genética não é da minha mãe. Você conheceu minha mãe muito bem, sabe o tanto que minha mãe foi doente a vida inteira, morreu com 61 anos, muito nova. Muito nova. Não foi falta de cuidado, que você sabe que minha mãe vivia no médico, no endócrino, enfim. E eu queria que você falasse isso, que as pessoas também não têm que se apavorar, tem que cuidar da genética, mas não necessariamente ela tem aquela genética ruim dos pais, ou do pai ou da mãe, vai ter alguma coisa, né? Vamos entender uma coisa. Existe a genética, que é aquilo que está determinado ali no seu DNA, e existe algo que você controla na genética. Como assim que você controla na genética? Vamos dizer que você tem uma programação genética ali para um diabetes, tá?
Só que se você for uma pessoa, que você tem uma família de diabéticos, mas você é uma pessoa que tem um olhar atento sobre a sua alimentação, sobre o seu estilo de vida, sua atividade física, o seu sono, o seu intestino, você está sempre ali se cuidando para você metabolicamente estar bem, equilibra os seus hormônios, você vai ter o diabetes? Provavelmente não. Tá? Então, o que a gente sabe? É a expressão daquele gene. Então, nem tudo que está no gene vai ser expresso de forma clara a partir do seu estilo de vida. Então, isso é fundamental. Você não está condenado... nem exercício e sono. Se você não está condenado, nem condenada a ter a doença dos seus pais. Há coisas que são... a maioria são evitáveis. Mas o porquê disso, né? Exato. A genética a gente tem. Exatamente. A gente normalmente, ou se cuidar, não... necessariamente vai desenvolver aquela doença. Então, por exemplo, e falando em genética, voltando aqui um pouquinho, assim, hoje eu não faço mais obstetrícia, apesar de ser estudiosa. Hoje eu cuido das pacientes obstétricas, mas do ponto de vista de trazer para ela uma boa nutrição e uma longevidade para ela e para o bebê que está na barriga dela. Entendi. E até antes Você da não faz concepção. o parto, mas cuida das eu não grávidas cuido também. mais da obstetrícia, aquela clássica. Mas, por exemplo, aquela gestante ou aquela tentante que a gente fala hoje, aquela que está querendo engravidar, que quer se programar é muito importante, extremamente, que quer se programar metabolicamente, então a gente começa com ela, eu trabalho com ela ali. Sabe o que é o ideal, Ingrid? Em torno de 1 ano antes. Aí eu quero engravidar preparar, né? ano que vem. Então, agora é a hora de equilibrar você metabolicamente, de deixar você bem. E não é só a mulher e o homem. Porque o bebê não é feito só de óvulo, é de óvulo e de espermatozoide. Então, quando você pega essa genética dos dois e junta, mas com uma programação metabólica, você sabia que você pode impactar a longevidade daquele bebê mais 2 gerações? Olha, não sabia não. Exatamente. Gente, você que pode impactar geneticamente as doenças que aquele bebê vai ter na fase adulta e até 2 gerações depois dele. Olha. E se aquele bebê cresce nesse lar, que a mãe e o pai tiveram essa consciência, e ele continuar com essa consciência, que provavelmente ele vai ter, e ele replicar isso, a gente vai criar gerações cada vez mais longevas, menos doentes e mais longevas. Caramba, que legal. Então, isso é muito interessante. Botar todo mundo agora... alimentação, atividade, porque açúcar lá em casa, o Dedé era uma formiga e Luizinho. Mas graças a Deus, tá todo mundo consciente, porque o Dedé tem família de diabético, né? Cardio e diabético. Eu falava pra ele, irmão, pelo amor de Deus, para de comer açúcar. O pai dele é diabético, né? Não, o pai dele não, é a família Roriz, que é diabética. Eles, vários operaram, fizeram aquela cirurgia da diabetes para, né, eliminar a diabetes, conseguiram. E também tem a obesidade, e a parte do pai é cardíaco. O pai dele já infartou 3 vezes. Tá todo mundo danado, né? Então, assim, você vê que dos 2 braços da família, você tem implicações e probabilidade de desenvolvimento. Ele estava pré-diabético. Pois é. E aí eu consegui botar na cabeça dele, e agora, graças a Deus, ele tá ótimo. Mas é isso aí. A gente não é perfeito, a gente nunca vai ser, a gente vai ter os nossos dias de guloseimas. Tem um professor que eu gosto muito, inclusive ele é aqui de Brasília, ele é hoje a pessoa, para mim, a pessoa que mais entende de intestino nesse país, que é o Dr. Murilo. Ele diz o seguinte, que o que não dá é a gente quer comer tudo que a gente pode, ali na época de Natal e Ano Novo, né? O problema é que a pessoa quer viver o comer entre o Natal e o Ano Novo, entre o Ano Novo e o Natal. Entendeu? Ele fala isso, e isso é super certinho. Então, a gente tem que... Por exemplo, eu me dou o direito... toda vez, nessa época de festa, de Natal e de Ano Novo, eu me dou o direito, eu quero comer isso, eu quero. Tem um doce lá, uma sobremesa, eu quero comer, eu como. Ah, é um peru de Natal com uma farofa não sei do que da tia, porque na minha família é assim, a maionese é da minha tia, a farofa é da minha tia. Perdão, a maionese é da minha mãe, a farofa é da minha tia, o peru é lá em casa, e assim a gente vai indo, entendeu? E ali eu como mesmo. Mas eu já te digo uma coisa, gente, é tão interessante que quando a gente começa a dar para o nosso corpo tudo aquilo que ele gosta e tudo aquilo que é bom, quando você também come aquilo que não é bom, o seu corpo sente, sabe? O seu corpo fala assim, não vai muito não. Não tá legal essa comida. Não tá legal. Pesa, sabe? Pesa. Mas com a idade também pesa, né? Tudo pesa com a vai idade, piorando, né? A digestão, tudo, é normal. Mas é aquilo que eu digo para você, é normal para aquelas pessoas que não se cuidam. Isso mudou, né? Isso mudou. Esse conceito já não dá para você falar mais assim, tem coisas que vão acontecer com a idade. Sim, tem coisas que são mais propícias da idade. Por exemplo, um câncer de mama, ele é mais propício à mulher acima de 50 anos. A quantidade de mulheres a menos de 30 anos, de 30, 40 anos, vai ser bem menor. Agora,
toda mulher de 50 anos vai ter? Não. Agora, aquela mulher acima de 50 anos, que ela já é mais obesa, que ela não faz atividade física, ela dorme mal, ela tem mais chance de desenvolvimento. Porque o câncer é uma doença genética, mas não necessariamente hereditária. Então, o que é o genético? É aquilo que muda o DNA. E aí, aquela célula começa a se multiplicar de forma errônea e vai formar um tumor. Então, é uma doença genética, mas a carga hereditária, não necessariamente. Em torno de 10% só dos cânceres de mama que tem um comprometimento genético. Eu não vou ter câncer, gente, se Amém. Deus quiser. Amém. Amém. Você vai fazer a sua parte. Né? Estou fazendo. Exatamente. Lu, eu queria te agradecer. Imagina, Foi um um prazer. um papo tão agradável que a gente nem precisou ficar fazendo muita pergunta, porque assim, você naturalmente já foi, né? Foi o que Eu falo falei, demais, gente... né, Ingrid? Não! Foi muito interessante que eu não queria nem te interromper, entendeu? Porque eu achei muito interessante tudo e a gente foi... que a gente conversou antes, a gente sempre conversa. A gente foi enquadrando e acabou que você falou tudo que eu queria, nem precisei ficar que bom. interrompendo. Que bom, prazer. Tem muita coisa ainda pra gente conversar, então eu sou à disposição. Vamos marcar outras vezes. Tá bom? Aí, agradeço, quero que você agradeça também. Obrigada. Quer algum recado? Dá algum recado, gente, além de tudo que a gente já deu? Acho que recado maior não precisa, né? Vamos olhar para nós mesmas com carinho, com cuidado, porque a gente se merece, né? Assim, a gente merece ter um cuidado adequado, a gente merece ter uma vida longa, mas vida longa com qualidade de vida. Que é o mais importante. Não dá, assim, viver 80 anos para ficar em cima de uma cama, não é o que a gente quer, né? Não. A gente quer ter longevidade, para viver bem. Isso. Porque a gente quer ter utilidade, né? Então, assim, sabe Deus o que vai acontecer, mas no que cabe a nós, eu entendo assim, até se a gente for olhar ali para a palavra de Deus, a Bíblia fala que Deus nos deu uma missão, que é cuidar da criação. Isso. É uma missão que Ele deu para o ser humano. Nós somos a primazia da criação divina. Então, se a gente não cuida da gente mesmo, a gente vai cuidar de quem ou do quê? A gente está se matando. Quem não cuida, né, está se matando. Né? A gente morre hoje pela boca, né? Então, a gente morre Sempre pela falta... Foi, né? Pela... A gente morre igual peixe. A gente morre pela falta dos bons hábitos, enfim. Então, assim, que Deus nos abençoe, que a gente, né, procure achar o nosso eixo de equilíbrio espiritual, emocional, no nosso dia a dia. Não é fácil para ninguém, não é fácil para mim também, mas dá. Mas dá. A gente pode... Porque a gente é mãe, trabalha, mas tem tudo, é mulher... Mas dá, tem cachorro. Dá. Tem Papagaio, periquito. Dá para cuidar. Dá para cuidar. A gente só precisa buscar o equilíbrio. E se você não está conseguindo achar esse equilíbrio, então vamos buscar esse equilíbrio. Procure ajuda. Né? Porque assim, nós não precisamos e não devemos querer a perfeição. Porque quando a gente busca a perfeição, a gente vai ter uma frustração imensa. Imenso. Né? Ninguém é perfeito, né? Então, é essa questão da gente realmente buscar o equilíbrio interior, o equilíbrio emocional, de saúde, para a gente viver bem, para a gente ter qualidade de vida com as pessoas que estão ao nosso redor. Né? Porque quando a gente está bem... e quando a gente está bem, a gente vive bem com as pessoas que estão conosco, né? Quando você está em paz, você vive em paz com seu marido, com seu filho, com a sua filha, com o seu chefe, com o seu amigo, enfim, com todo mundo, né? É isso Obrigada, aí. Viu, Lu? Prazer, Fiquei Ingrid. muito feliz de te receber. Obrigada. Gente, terminando mais um Vitrine Saúde e Beleza. Suas redes sociais. Vamos lá. Meu Instagram, eu tenho @doutora Luísa Alencar, DRA Luísa com Z Alencar. E para as mulheres que estão na menopausa, @melhormenopausa. Isso. Tá bom? É o seu Instagram também, ou é da clínica? Não, os dois são meus, né? O Melhor Menopausa. Você dá as dicas. O Melhor Menopausa, ele é voltado aí para menopausa mesmo, instrução nas mulheres, para o público leigo mesmo, sobre a menopausa. E o doutora Luísa Alencar, o DRA Luísa Alencar, é mais para o consultório, as atividades que a gente desenvolve, informação a respeito do que está lá dentro do consultório. Legal. Tá bom? E o nosso siga @Ingrid Pittman Roriz. E o nosso canal é Vitrine da Capital, no YouTube. Espero vocês no próximo programa. Obrigada, gente. Legal, né, Lu? Caramba, foi muito legal. Muito, muito interessante. Eu amei.